Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo ao vivo. Aqui em Montes Claros, você pode conferir no YouTube Momento Esportivo 20. Aproveita e faz um like aí. Clica no nosso sininho para acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Aqui na Vim TV em dois horários, meio-dia e 30 e reprise 19h30. E na TV Gazeta Norte Mineira, canal 2, canal aberto. Também no nosso site de busca, buscaqui.net. Programa de hoje, nesses dois blocos, nós estamos falando sobre o livro do mestre em jiu-jitsu e também escritor, o Rafael Souza, lá de Coração de Jesus, veio exclusivamente para participar do nosso programa. Ele está falando sobre autismo e comorbidades. No outro bloco tem sobre campeonato regional de futebol. Marcelinho está aqui para bater um papo conosco. Mestre, vamos voltar a falar do livro? Está aqui, já vou mostrar novamente aqui, ó, para quem ainda não adquiriu. Esse aqui é o meu, vou mostrar aqui novamente, tá, Felipe? Nessa câmera aqui, ó. Você pode adquirir o seu pelo telefone no Zap, né? 38 99173 8624. Você que é professor, você que trabalha em academia, que trabalha com o público, é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre autismo e comorbidade. Viu, Julião? Vamos aconselhar para você comprar um desse também. Julião tem filhos autistas, né? Tem 3 filhos, né? Tem o Paulinho lá, os 3, fiz uma campanha para eles aqui. É Amor ao Cubo, né? Você se lembra? Tem 3 filhos autistas. Julião, professor, presidente da Federação Internacional Brasileira Internacional de Jiu-Jitsu, esportivo, né? Tá fazendo mundial lá na Espanha agora. Esteve aqui a semana passada. Mestre, vamos falar mais sobre o livro? Estou vendo um tema. Sim, pode falar. Um tema aqui interessante. Capítulo 5 página 35. Tradicional ou esportivo? Qual o melhor para o autista? Porque, na realidade, é o seguinte, como a questão da disciplina é muito importante, que você tem que fazer um trabalho de, como se fosse, recondicionamento, né? Não é muito diferente, tanto tradicional como esportivo, porque o ponto alto é o toque, né? O autista, por exemplo, ele não é muito afeito a toque, né? A estar abraçando, né? Tipo, a terapia do jiu-jitsu, ela faz com que isso acaba por ser aceito, né? Se torna normal, porque você não faz jiu-jitsu sem toque, você não faz jiu-jitsu sem contato. Então, é uma terapia já imediata, né? As pessoas, a Bíblia, ela fala quando os apóstolos iam ungir os enfermos, né, que a maioria tinha doenças, né, que era contagiosa, qual era o efeito do massagear com óleo? Era um efeito terapêutico do toque, né? A pessoa sentir que alguém se importa, sentir que ela é importante para alguém, que alguém não discrimina essa pessoa. Isso é importantíssimo, o toque no jiu-jitsu, né? Eu acho que no modo de pensar, é o ponto alto do jiu-jitsu. Além, é claro, dos movimentos que são feitos durante toda a aula de jiu-jitsu. Tem vários movimentos que vai ajudando, vai educando, vai dando ascenso de lateralidade, espaço, direção, né? Então, tudo isso o jiu-jitsu ele promove. Tem pergunta aqui, mestre, no YouTube. Pode mandar sua pergunta aí, tá? Momento Esportivo 20 aqui no nosso chat, que a gente vai Só lembrando, ler. né, que eu sou mestre de jiu-jitsu, não sou médico, né? Oi? Eu sou mestre de jiu-jitsu, né? Não sou médico. Não é médico, sim, verdade, bem lembrado. Mandar um abraço para o meu amigo Isaac, cinegrafista que está acompanhando, mandando aquele abraço, viu, Felipe? Isaac, mandando um abraço para o Maurício também, obrigado, viu, Isaac? Josué Silva, boa tarde. Pergunta ao mestre, como surgiu a ideia dele escrever um livro sobre um tema tão importante assim? É a mesma pergunta do Cristiano Gilvan, do blog de Veneta. Eu vou fazer a mesma, o Cristiano perguntou aqui, ó, como que surgiu a ideia? Aí ele acrescentou mais o Cristiano Gilvan do blog de Veneta. Como surgiu a ideia e para quem deseja produzir algo assim, o que você aconselha? Emendando a ideia do Josué com a do Cristiano Gilvan. Inicialmente, eu sempre tive, por exemplo, o mestre Fada, que é a nossa linhagem, ele sempre deu aula para pessoas com deficiência, pessoas com DI, esquizofrenia. O meu professor Idelbrando também dava aula para pessoas com diversos tipos de problema e transtorno. E a gente acaba herdando isso, né? Aprendendo e fazendo. Só que durante o tempo, toda a minha vida, a gente dando aula para esse público, a gente começa a ficar curioso para algumas respostas, né? O porquê que funciona. Todo mundo sabe que funciona, mas por quê? Então, como fui orientador de uma monografia, de um TC sobre autismo em adultos, me despertou a curiosidade.
né? Porque em adultos, hoje tem muitos adultos com autismo e não sabem que são autistas, né? Tem dificuldade e não sabe porque não tiveram um diagnóstico. Hoje não tem um número maior de autismo, de autistas. Tem um diagnóstico mais preciso. Hoje consegue-se fazer um diagnóstico. Há 50 anos atrás, ninguém diagnosticava como autismo. Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? E para tentar responder essas perguntas, por que que funciona, o jiu-jitsu funciona para o autismo e pessoas com algum tipo de transtorno. E o livro tenta responder isso aí, mostrando cada movimento, né, as dificuldades que uma pessoa com transtorno tem e o que esses movimentos vai possibilitar para melhorar essa qualidade de vida da pessoa, né? O Cristiano Gilvan está perguntando o que que você aconselha para quem quer fazer esse tipo de trabalho, tipo que você está fazendo no livro aqui? O dar aula para autistas. Isso. Montar o tipo material desse aqui, né? Tão rico como você tem Sim, montado o livro. tem muito material bom, muitos livros bons que a pessoa pode pesquisar, mas quem quiser trabalhar com esse público, primeira coisa tem que ter paciência, amor, né? Tem que ter paciência, amor, tem que gostar de dar aula, né? E tem que seguir uma regrinha básica que eu sempre costumo, que é para todo mundo. Primeiro, procurar a qualidade de vida do cidadão. Depois, preparar um atleta. E o competidor ele vai aparecer naturalmente. Se você mudar essa ordem, você vai ter um atleta problema. Entendeu? Tá certo. Olha, tem mais aqui perguntas, a galera do Colégio IMPA também participando. Tem muita gente boruta, a turma participando aqui. Outra pergunta, outro questionamento sobre o livro é terapêutica no jiu-jitsu. Porque assim, não se considera o jiu-jitsu como terapia, né? Mas ele é terapêutico. Você faz uma aula de jiu-jitsu, quando você acaba, você está outra pessoa. Eu treino toda terça, eu tenho treino certo, 6 da manhã, quarta e sexta. E o meu companheiro de treino, o Rogério, falou o seguinte: rapaz, eu acabei de treinar agora, eu estou pronto para qualquer coisa, não tem nada que me pare, não. Então não interessa se você ganhou ou perdeu. É uma terapia. Você agora, por dia, você vai sair ali para outro dia outra pessoa. Entendeu? Mais animado, mais disposto. Ou seja, isso naturalmente já produz em qualquer um. Imagina uma pessoa que precisa, né, dispensar a ansiedade, depressão. Verdade. A gente foi o ano passado, há 2 anos atrás, nós recebemos uma medalha lá na academia dele. Acho que você tem imagem aí, né, Maurício? A gente lá, ele no dia da medalha, né, que nós recebemos, tem o pessoal lá, olha lá, as crianças lá. Aí, lá em Coração, né, mestre? Lembra desse momento aí? Hoje nós fizemos uma reforma lá, tá diferente, viu? Tá diferente, né? Tá diferente lá. Aí tem alguns alunos. Com autismo? Tem, então, aí tem. Então, assim, mas você já não percebe mais, entendeu? Eu tenho alguns lá que tinha um que ele praticamente ele tinha dificuldade muito de aprender. Se você olhar ele hoje, você fala, caramba, esse menino nunca teve problema, não. O médico já dispensou os remédios, né, que ele tomava, e provavelmente agora eles vão, aquele período de terapia com o psiquiatra já passou para 3 meses e deve aumentar por aí, né? A distância, né, entre uma consulta e outra. Quer dizer, o remédio já saiu, já não toma mais. Já não toma mais. Já E não continua toma mais. na academia até hoje. Continua na academia. A terapia, né, mestre? É a terapia. Quer dizer, é terapêutico, né? É terapêutico, pode dizer que não é verdade. terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. É terapêutico. Então, assim, e é gratificante você ver essa evolução. Se os pais, tem um skatista, o nome dele é complicado, eu cito no livro, ele diz o seguinte: todo pai devia colocar a criança no jiu-jitsu como o primeiro esporte. Primeiro esporte, colocar no jiu-jitsu. Justamente por causa desse tipo de terapia que sabe? A melhora do cognitivo, melhora da atenção, a criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela passa a controlar isso melhor, ela passa a ter um controle, ou seja, a atenção dela melhora. Acho que porque as ela artes precisa, marciais, de um modo geral, são assim, são né? todas. São né? todas as artes marciais. Eu falo do jiu-jitsu porque é a área que eu trabalho, né? Mas todas elas têm essa capacidade. O jiu-jitsu tem uma a mais, que é a questão do toque. Contato físico muito intenso. Isso ajuda muito. Porque eu acho que a tônica do tratamento é a luta. A concentração é muito boa. É muito boa. Você aprende a tomar pressão, a passar sufoco, a controlar a ansiedade, respiração. Respeitar os limites. Exatamente. Né? Tudo isso vai fazendo para que uma pessoa que tenha transtorno ela passe a ter esse controle.
Mais uma pergunta aqui do blog de Veneta, de veneta.com.br. Mandar um abraço para esse pessoal do blog, né? Que é participante, né? Sempre, está sempre participando. Ele está fazendo uma pergunta aqui interessante. O jornalista Cristiano Gilvan está sempre participando conosco. É um parceirão, cara, viu? Toda hora. Um dos melhores jornalistas do Brasil. Quem te ajudou nesse projeto? Ele está perguntando. Isso. Para começar, foi uma amiga que eu estava fazendo, fui tutoriar ela no TC dela, né? E eu fiquei curioso. Então ela foi que inspirou, acabou inspirando, né? E depois foi a própria família mesmo, o pessoal em casa, né? Vendo assim a habilidade um pouco da habilidade que eu tenho com esse público. Falaram, por que você não escreve um livro tratando do assunto? Eu falei, não, mas eu tenho que pesquisar mais, estudar mais um pouquinho. Então, eu trabalhei essa questão e as questões que são médicas, científicas, claro, a gente consulta médicos, né? Amigos que estão junto com a gente, que eles vão olhar o livro, né? Para ver se aquilo ali não está em desacordo, né? Cientificamente, né? E tem que estar, você não pode estar falando besteira. Um livro é um livro, a pessoa vai ler, e se a pessoa te respeita, ela vai acreditar naquilo ali. Então, o livro é justamente isso. A família, principalmente, né, minha esposa e meus filhos, que são muito brincalhões, mas você tem até a história bacana do seu filho quando ele foi disputar lá no Rio de Janeiro, né? Interessante. Tem história demais. Se a gente parar para contar, tá doido, né? É verdade. Então, assim, então a inspiração veio a partir daí e dos próprios alunos. E da resposta que eu vejo direto na internet, jiu-jitsu é bom para autismo, jiu-jitsu é bom para quem tem transtorno, jiu-jitsu é bom para isso. Mas você não vê ninguém explicando por que é bom. E aqui no livro você está explicando. Explicando por que ele funciona. Aqui. Né? O porquê que ele funciona. Eu indico o livro, você deve adquirir. Vou passar novamente aqui o telefone do Zap para quem quiser adquirir o livro. É 991738624. Esse livro aqui, ó, Autismo e Comorbidade, tá? Do mestre Rafael Souza, ele lá de Coração de Jesus. E tem aqui várias dicas de psicólogos, médicos, vários outros aqui, vários especialistas, né? Então é muito bom para você que é professor e quem não é também, né? Quem é praticante das artes marciais. Às vezes você precisa indicar alguma coisa, um esporte, alguém para tratar do seu filho. Você quer, às vezes os pais têm medo de colocar o filho no jiu-jitsu, né? Porque acha que é violento. Não é. Na realidade, o jiu-jitsu é um esporte agressivo, é diferente. Né? Ele é bem aguerrido, mas não é um esporte violento. É um esporte, a gente costuma dizer que o futebol é mais violento que o jiu-jitsu. Tem mais acidente no jogo de futebol do que no campeonato. Várias pessoas curtindo aqui. Gustavo Raimundo Souza também curtindo. Mestre Gustavo, presidente da Federação de Jiu-Jitsu Profissional do Rio de Janeiro. Ele está fazendo um evento agora, a Taça Rio, dia 13 né, de março. E nós vamos estar lá no dia 13 de março com um livro também. Que bacana. Né? Obrigado aí, viu? Tem outro carioca aqui, que é o carioca também, Cris Mavel, Márcio Piaba, lá de Espinosa. Olha, esse cara, ele também é professor de jiu-jitsu lá, conhece, né? Eu conheço de nome. Ele fez agora um passeio ciclístico, né? Uma viagem de 800 quilômetros para ajudar as pessoas de Espinosa a Salvador de bike. E nós tá lá no YouTube, tá? Quem quiser conferir. Parabéns, porque pedalar... Ele tem uma academia também de jiu-jitsu lá em Espinosa. Tá mandando aquele abraço também. Um abraço para você, meu amigo. Ó, boas aulas para você aí. Mandar um abraço também pro Enzo, lá do Colégio IMPA, também tá aqui assistindo. Um abraço, viu, Enzo? Logo, logo a gente vai começar as aulas de basquete aí também. Tá fazendo uma quadra lá no IMPA. Mandar um abraço para o William, lá do Indio. A Gabi, a diretora. O William mexe com artes marciais também, professor de karatê lá. Marquinhos também, a galera toda. Mestre, o bloco tá chegando ao final, porque o próximo a gente vai bater um papo com o Marcelinho da Copa Regional de Futebol. Suas considerações, muito obrigado, veio de Coração de Jesus atender o nosso convite, nós que convidamos para ele vir aqui apresentar o livro, porque o trabalho dele é espetacular. Suas considerações, seus agradecimentos. Eu quero aqui, mandar um abraço para o Gilberto, que é o secretário de Cultura de Coração de Jesus, também foi fenomenal, né, ao apoio dele aí para a publicação desse livro, né? Ao doutor Pedro Matos, a doutora Jaciara, né, a Juscelia, a Maria de Fátima também, né, que foi a neuropsicopedagoga que fez a contracapa, né, os meus filhos aqui, e eu aconselho o seguinte, não porque o livro é meu, tá? Eu fui feliz e Deus me concedeu essa inspiração, né, a ele toda a glória, porque eu amei escrever esse livro. Emocionou, hein, mestre? Eu amei escrever esse livro. Então, assim, porque abaixo de Deus, o jiu-jitsu é para o atleta igual eu costumo dizer, o Espírito Santo é para o cristão.
sabe? Ele vai dar aquele controle emocional, sabe? Então, assim, essas pessoas foram fundamentais na minha vida, né? Meus filhos, né? O Pedro, a Manu, a Rafaela, minha filha também de Brasília, minha esposa. E assim, minha família, meus irmãos também, né? Que são tudo mestres de Sim. jiu-jitsu, né? Minha irmã. O pessoal tá sempre apoiando a gente, eles gostam, né? E agradecer o público que tá comprando, né? Tem uma galera já de Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, professor Sensei Marcelo, lá do Paraná, tá fazendo uma campanha Bacana. tremenda nossa aí. O Sandro Pardial também, do canal de Jiu-Jitsu, também fazendo campanha do livro. Então, assim, tá uma divulgação excelente, eu agradeço, né? E falar, As ó, portas compra o estão livro. abertas aqui no dia que Agradeço a precisar. você, né? Você também, pelo amor de Deus, você é um cara top demais. Tá sempre apoiando o esporte, mais artes marciais. Eu acho que é o único canal aqui em Montes Claros que apoia, assim, incondicionalmente, na arte marcial. É Estamos à você. disposição, mestre. Tá certo. Ele me emocionou, é bom a gente fazer a coisa com amor, com carinho, né? Transmite isso para todos. Nós batemos um papo com o mestre Rafael, autor do livro Autismo e Comorbidade. Você pode conferir aí, tá? Vou passar o telefone de novo: 38 99173 8624 para adquirir o livro. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos bater o papo com Marcelinho Pastor, o coordenador, um dos coordenadores da Copa José Maria Melo de futebol. Ou melhor, um dos coordenadores da Copa Regional de Futebol. José Maria Melo, não, 5ª Copa Regional de Futebol. Já já a gente volta.